Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho neste mundo fenomenal da zoologia? Zoologia é a ciência que estuda os animais, então vamos lá, vamos nos aprofundar e conhecer mais e mais e cada dia mais os animais. Memorizar os conceitos, memorizar os nomes, esses nomes surgirão em outros filos, surgirão em outras definições, em outros conceitos de outros animais, né? A gente não perde, a gente vai ganhando conhecimento e ganhando capacidade de entendimento. É isso que vocês têm que fazer agora, tá? Nós vamos falar então dos quinidárias ou dos coleenteratas, tá? Onde a principal característica é a presença de uma célula urticante denominada quinidoblasto ou nematoblasto, tá? Quem será que são esses indivíduos? Célula urticária é animal, não estou falando da planta urtiga, não estou falando do vegetal. Mas quem será que lança uma toxina que causa dor, que causa paralisia, que causa reação alérgica, pode causar até a morte de pessoas, de crianças, de seres humanos? Lembraram? Sim, elas, as águas-vivas, as caravelas, né? Que habitam nossos oceanos e que esse ano que passou, esse verão que passou, nós tivemos vários problemas, né, de caravelas, de águas-vivas que tocaram na pele dos banhistas e com isso causaram alguns problemas, né, tá? Então, inclui os hidroides, anêmonas e os corais que formam os recifes. Então, vamos entender quem são esses. Então, são os primeiros animais na classe dos eumetazoas, né? Lembra quem eram os parazoas? Difícil esta pergunta para quem não estudou, para quem não prestou atenção na aula passada. Parazoas é um único filo dos poríferos, né? Ou poríferas. E só temos as esponjas no filo dos parazoas, tá? Todos os demais animais são eumetazoas, são diblásticos, né? Então, as águas marinhas, as hidroides, né? Que são as águas marinhas, as caravelas, as anêmonas e os corais, só possuem dois tecidos, endoderme e ectoderme. Endoderme, endo de dentro, são os tecidos mais internos e ecto de externo são os tecidos mais para fora, né, do indivíduo, né? Ok? Então não possuem o mesoderme. Então são neuromiares, olha, então já possui um sistema de tecidos, um sistema de neurônios, né? Um sistema de transmissão de impulsos nervosos, né? Um sistema nervoso, possui e são protostômios. O que são protostômios, né? São aqueles indivíduos que através da sua cavidade vão formar boca ou vão formar ânus, né? Tá? Os protostômios vão formar o quê? Ânus ou boca? E os deuterostômios? Ai, professor, não lembro. Então, lição de casa para vocês hoje, né? E na próxima vez eu vou cobrar de vocês de novo. Os protostômios são os indivíduos que a partir da sua cavidade geram ânus ou boca. Boa pergunta. Busquem as respostas, né? Para que a gente possa falar em próxima aula, tá? Possuem simetria radial ou birradiada, né? Isolados ou em colônias, todos são aquáticos. Então todos estão na água. Assim como as esponjas, esses também estão na água,
né? Então eles, apesar de ser eumetazoas já, eles ainda possuem algumas dependências e algumas limitações, mas eles são uma grande quantidade de indivíduos, cerca de 10 mil espécies, ou seja, uma diversidade muito grande. Então tem indivíduos desde centímetros até metros, né, de comprimento, tá? Então vamos falar dos tipos morfológicos. Nós temos os pólipos, que são seres, apesar de ser eumetazoas e mais evoluídos, eles são fixos. Olha lá, um pólipo fixo no arrecife, fixo no recife, fixo numa pedra, tá? Fixo a um substrato profundo, normalmente bentônicos. Bentônicos são os indivíduos que vivem na camada mais inferior do oceano, ou na camada mais profunda do oceano, onde a luz não chega, né? Tá? Ok? Certo? Ou melhor dizendo, onde estão sujeitos a movimentos profundos de correntes marítimas, né? Bentônico significa de bento, que significa desse movimento das camadas oceânicas, tá? Com tamanho variado, desde microscópios até 3 metros de comprimento, tá? Possuem forma tubulosa fixa com um disco basal ou pedial, vocês estão vendo aqui a figura vermelha, possui corpo e o hipóstoma, que é o ápice do indivíduo, onde se localiza a boca do indivíduo. E em seu redor tentáculos moles, ocos ou maciços. Nesses tentáculos estão as toxinas. E olha que dica que eu dei para vocês aqui. Possuem boca. Não possuem ânus? Não possuem ânus, só possuem bocas. Então, o que são os seres protostômios? São indivíduos que a cavidade central do embrião deu origem à boca e não ao ânus, tá? Certo? E mais uma outra dica: tentáculos moles, ocos ou maciços, né? Quem que estão lá dentro dos tentáculos? Os quinidoblastos, os nematoblastos, né? Ou os quinidários, a presença da célula urticante, chamada quinidoblasto, que libera esta toxina, capaz de irritar, ou capaz de anestesiar, ou capaz de paralisar, ou capaz de matar, né? Conforme o tamanho do indivíduo. Tá? Então nós temos dois tipos, e aí nós temos o segundo tipo. Então o pólipo é fixo ou é séssil, né, dito séssil, e nós temos então as medusas, que são livre-natantes, ou seja, se locomovem, nadam, vão para qualquer parte do mundo, né, pelas águas tanto dos oceanos quanto as águas dos rios, né, tá? São planctônicas, né, desde milímetros até 2 metros de diâmetro, ou seja, podem ser muito grandes essas medusas, né? Podem ser muito grandes, e seus tentáculos podem chegar a 10 metros de comprimento, ou seja, desde milímetros até muito grandes, tá bom? Ok? Seu corpo é gelatinoso e tem a aparência de um guarda-chuva, então lembrem das caravelas que a gente encontra no mar, que elas estão nadando e parece um guarda-chuva com seus tentáculos aqui embaixo, né? Nós vamos falar disso. Então, nós temos a camada chamada umbrella, que ela é mais volumosa, né? É a camada de maior volume, mais grossa, que a gente mais vê, né? Tá? É superior.
Face externa convexa, então sempre parece aquele guarda-chuva, né? Nós temos um guarda-chuva, o guarda-chuva faz assim, para quê? Para que a água caia e escorra, né? Ele não vai fazer assim, que é côncavo, para armazenar água, né? Porque senão daqui a pouco cai tudo na nossa cabeça. Então ela é convexa, a água cai e escorre. E assim é a caravela também. Então o que toca na sua superfície escorre. E se for um alimento, uma substância nutritiva, os tentáculos vão absorvê-lo e se alimentar, né? E a isso a gente chama de exumbrella. E a parte interna, côncava, chama-se de subumbrella. Então nós temos a umbrella com a parte convexa e por dentro nós temos a parte côncava da medusa, tá? Ok? Manúbrio é o cabo do guarda-chuva, então ela tem uma parte principal, né? Onde essa medula, essa medusa desenvolveu a sua umbrella, tanto a interna quanto a externa, né? Então estão ligada por um manúbrio, né? Certo? Que é o cabo do guarda-chuva. Uma extremidade livre apresenta um orifício que pode ser a boca ou o ânus. Então agora já na medusa nós temos seres que podem ter a boca ou o ânus, porque elas são livres, né? Então ela já tem uma outra característica, tá? Os tentáculos, formações alongadas presas em uma das extremidades da umbrella. Então os tentáculos se ligam ou se conectam à umbrella, tá? Não ao manúbrio, mas à umbrella, tá certo? E aí nós temos então também o véu ou vélum, que é um disco com orifício central preso à umbrella, tá? É um disco dentro da umbrella, né? Que tem então como se fosse o intestino da caravela ou da medusa, tá? Se for craspédotas, hidrozoa, possuem vélum. Se for acraspédotas, esquifozoa, não possuem esse vélum. Então, não possuem esse orifício central, tá? Já vamos entender. Então, hidrozoa, né, que possui orifício central, é formada por pólipos, pequenas dimensões ou ausentes, por exemplo, a fisália pelágica, caravela polifórmica. Pessoal, cometi um erro aqui, tá? Esse acento, vocês sabem que quando o nome é científico, não tem acento, tá? Então, fisália pelágica sem acento, tá? Tirem, eliminem esse acento daqui, ok? Que é a caravela polimórfica. Agora, já no nome comum, pode ter acento sim, tá? Hidra SP, hidra de água doce ou albélia SP. Né? Lembra que eu falei para vocês quando aparece a palavra SP, que significa todas as espécies do gênero Hidra, né? Ou todas as espécies do gênero Obélia. Tá? Esquifozoa, formada por medusas, em geral, com diminutos pólipos, tá? Aurélia SP, Cyanea SP, né? Cyanea SP. Anthozoa, exclusivamente por pólipos marinhos. Corallium rubrum, coral vermelho. Bunodossoma caesarum, né? Rosa do mar roxa. Anêmoras, né? Ok? Então, nós temos aqui algumas classificações dos indivíduos do filo Quinidária. E temos também os corais, né? Dentro desses anthozoas, os corais são formados por pólipos com secreções calcárias, CaCO3. E ainda temos o cubozoa, forma medusoide de 2 a 3 centímetros, então é um pequenininho, é o menor deles na forma de medusa, então é uma medusa bem pequenininho, mas não se enganem, esse bem pequenininho, ele é muito venenoso. Muito venenoso. As substâncias urticantes, as toxinas dos quinidoblastos destas
destas estruturas é muito venenosa e dói muito, tá? São predadoras vorazes, podem causar envenenamentos mortais ao ser humano, podem matar inclusive a nós, seres humanos, tá? Então olha lá, nós temos o hidrozoa, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Hidrozoa são estes indivíduos aqui, tá? Então possui tentáculos, possui a umbela externa, interna, possui um pedúnculo principal. Como é que é chamado esse pedúnculo principal? Manúbrio, tá? Lembrem, manúbrio, pedúnculo principal ligado à umbela, né? Tá? Ok? Tá aqui. Aí nós temos a esquifozoa, certo? São medusas também, com seus manúbrios, seus tentáculos, sua ombela, certo? Interna e a externa. Aí nós temos a antozoa, né? Antozoa está aqui, covelum, olha lá o cilindro central, fixas nos corais, né? Nos recifes. Nós temos os corais, formados por vários tipos de antozoas, né, com várias características, e nós temos os cubozoas. Olha, não tem o manúbrio, são minúsculas, mas têm uns tentáculos muito gigantescos. Mentira, são pequenininhos, né, porque elas são pequenininhas, muito pequenas, mas são extremamente venenosas, tá? Ok? Então nós temos estes indivíduos, antazoa, corais e cubozoa. Ok? Vamos falar um pouquinho das células, né, de um quinidário. Então nós temos o quinidoblasto, que é aquela célula urticante, né, que predomina as extremidades dos tentáculos, né, para ataque, defesa, fixação e captura de alimento. Então ele serve para se proteger, para atacar um inimigo, para mobilizar um inimigo, para conseguir alimentos, tá? Então são os quinidoblastos, né? Tá? Quinidoblastos ou nematoblastos, que possuem aquela célula urticante com uma toxina muito venenosa, tá? Ok? Que causa muitos problemas a todos os animais, outros vegetais e principalmente também para os seres humanos, tá? Com saliência, de onde emerge um cílio, o quinidocílio, ligado à vesícula do citoplasma. Então, toda vez que ele é estimulado, essa vesícula do citoplasma lança o quinidocisto ou nematocisto, onde existe então um líquido urticante com a toxina proteica chamada actinotoxina ou actinocongestina, que é letal para pequenos animais, né? Tá? Ok? É letal, causa a morte. O quinidocílio é estimulado e lança o quinidocisto, que penetra na pele da vítima, liberando a toxina e provocando queimaduras ou choques anafiláticos. Olha aí como que acontece os problemas com as águas vivas, com as medusas, com as caravelas nas nossas praias. Exatamente isso. Quando uma água viva, uma medusa, uma caravela toca a nossa pele, o pelo, chamado quinodocílio, é estimulado e aí ele lança o quinidocisto, e esse quinidocisto é feito um arpão, uma seta que entra na nossa pele e libera a toxina, chamada actinotoxina, ou actinocongestina, né? Tá? E isso vai causar uma ortite, vai causar uma coceira, uma alergia, né? E muitas vezes pode causar mais danos, como queimadura, como choque anafilático e até mesmo a morte, se for uma pessoa, por exemplo, sensível ou extremamente alérgica, tá? Então olha lá, o quinidocisto
quinodócito, né? Operáculo articulado ali, tá guardando, e aí quando estimulado, ele lança o quinodocílio, né? Com as suas flechas, com as suas setas, e esse filamento é esticado e penetra na pele do animal, né? Que ou está tentando atacá-lo, ou que por sem querer esbarrou nele, né? Ou que é um animal que ele queira injetar para se alimentar, tá? É assim a forma de ataque desta célula, né? Deste indivíduo, tentáculo, cápsula, tá? Os quinidários, as nossas águas marinhas, né? Medusas, caravelas que causam tantos problemas aos banhistas no verão, tá? Possuem epitélio muscular ou mioepiteliais, epitélio digestivo ou nutritivo musculares, possuem glândulas, possuem glândulas sensoriais, nervosas, intersticiais, ou seja, já possuem tecidos. Lembra que os poríferos não possuem tecidos verdadeiros, pois agora os quinodoblastos, os quinidários, né, possuem tecidos verdadeiros. Esses tecidos verdadeiros são formados por células diferentes de acordo com suas funções, tá? Porém, esses coleenteratas, né, não possuem, fixem isso, não possuem sistema respiratório, então eles não possuem um sistema de circulação de ar, é a entrada de água que traz oxigênio e nutrientes e leva de volta, né? Então a respiração é cutânea, diretamente no meio líquido, que faz a difusão de gases CO2 e O2, né? Então é essa troca de gases diretamente nas células, né? Na respiração cutânea. Então é a pele que faz essa troca de oxigênio e CO2, tá? Não possui sistema excretor e o sistema circulatório também não possui, ou seja, não possui sistema respiratório, não possui sistema excretor, não possui sistema circulatório, tá? Então não tem circulação de sangue, não tem circulação de líquidos nutritivos, não tem sistema excretor, não liberam secreções, não liberam excrementos, tá? E não possuem respiração, sistema respiratório, a troca é cutânea, né? Vamos voltar, possuem outros sistemas nervosos, sensoriais, intersticiais, glandulares, né? Tá aqui as glândulas, tá aqui o sistema sensorial, sensitivo, nervoso, possuem epitélio muscular, digestivo, né? Tá? Ok? Mas não possui respiratório, excretor e circulatório, né? Então nós voltamos aqui, nós temos um pólipo fixado num recife, nós temos aqui uma medusa, né? Com seus tentáculos, sua umbrella, né? Umbrella externa e a interna, né? Ok? Então nós temos dois tipos de indivíduos desse filo quinidária, né? Tá bom? Possuem sistema tegumentário, né? Ecto e endoderme. Então possuem peles. Olha aqui, sistema, esse azulzinho aqui é a ectoderme, e esse azulzinho aqui é a endoderme, né? E não possui mesoderme. Esse vermelho aqui é a mesogleia, tá? Ok? Então eles são chamados de indivíduos, vamos lembrar, diblásticos, né? Porque possuem dois tecidos ou dois folhíolos celulares, né? O interno e o externo, tá? Endoderme e ectoderme. Tá? A mesogleia é secretada pela epiderme, então a parte de fora da pele, né? A pele secreta essa mesogleia que vai formar a gastroderme. Olha aqui, pessoal, essa parte vermelha é a gastroderme, né? Essa parte interna aqui, né? Azulzinha interna aqui. Abriga células nervosas, serve de suporte elástico e flexível, tá bom?
Ok? Então vamos lá, vamos recapitular. Nós temos a epiderme, a parte externa, nós temos a endoderme, essa parte de cá, e aqui nós temos a gastroderme, que é essa camada azul mais grossa. E nós temos a camada vermelha, que é a mesogleia, né? Nós temos uma cavidade digestiva e a formação da boca no pólipo, né? Na medusa também a formação da boca. E aqui nós temos então os tentáculos, né? E o nematocisto, que são aquela estrutura celular que vai liberar o veneno, né? Então, que armazena toda a substância urticante, tá? Tentáculo e tentáculo. Então, tentáculos nas medusas e tentáculo nos pólipos, tá? Sistema esquelético de sustentação. Então, tanto a medusa quanto o pólipo possuem sistemas esqueléticos de sustentação. Sustentam na forma séssil, na forma fixa ou na forma nadante, né? Pode apresentar exoesqueleto calcáreo, quitinoso ou córneo, proteico, né? As medusas não possuem esse esqueleto exoesqueleto, né? Esse esqueleto externo. Então as medusas não possuem esse esqueleto externo, somente o esqueleto interno, tá? Possuem sistema digestivo incompleto, não possui ânus, tá vendo? Não possui ânus, tá? Os tentáculos. Então vocês podem se confundir. Ah, professor, mas você acabou de dizer que algumas delas podem ter ânus. Lembrem que na natureza tudo sempre tem alguma exceção. Por vias de regra, os quinidários formam boca, possuem boca, não possuem ânus. Principalmente por quê? Porque muito é troca de gás e é troca de água e também porque não geram excremento. Por isso que eles não têm tecidos excretores. Então, para que eles vão ter ânus se eles não geram excrementos, né? Tá? Então, tentáculos capturam alimentos, pequenos animais marinhos, por meio dos quinodocistos, né? Então, o quinodocisto lança aquela flechinha que entra na pele, libera a toxina, né? Anestesia ou paralisa o animal ou o indivíduo, né? E trazem para dentro da boca. A presa entra na cavidade gastrovascular, onde as células glandulares, por meio de enzimas, então lembra que as enzimas fazem toda a digestão, lembra da fagocitose? Agora não é a fagocitose, é o cílio, é o quinodocílio que lança a flecha, mobiliza a presa e depois traz a presa para dentro da célula ou da cavidade gastrovascular, né? E aí, então, por ação das enzimas, vão realizar a digestão extracelular, né? Então a digestão é fora da célula. Depois que ela é dissolvida pelas enzimas, então a célula absorve os nutrientes daquele indivíduo, tá? Okay? Não é intracelular, não é interna, né? Não é dentro da célula, é fora. Tá? Células músculo-digestivas por fagocitose incorpora o alimento parcialmente digerido e completa a digestão intracelular. Então, absorve os nutrientes que foram digeridos ou decompostos quimicamente pelas enzimas na parte externa da célula, são absorvidos para dentro da célula e aí dentro da célula ainda sofrem quebras químicas, metabólicas e aí vão servir de alimentos para os indivíduos. Portanto, possuem digestão intracelular e extracelular. Começa lá fora e termina lá dentro, tá? O sistema nervoso já possui sistema nervoso, só que ele não é bem formado. Ele é difuso, ele é uma mistura em todos os seus tecidos, tá? São os primeiros animais a possuírem um arco reflexo, né? Então, o reflexo do cílio, o reflexo do animal, né? Então, é o primeiro animal que faz esse arco reflexo. A medusa, ao nadar, né, por contráteis, por células contráteis, faz um reflexo, um arco reflexo.
tá? Então, células sensitivas, células nervosas e células musculares. Tudo isso compõe, então, o seu sistema nervoso. Células sensoriais recebem o estímulo, que é transmitido para as células nervosas, né, para os neurônios, né, e destas para os músculos, que reagem e fazem o estímulo do movimento ou da apreensão de um alimento, tá? Então, sentem vibrações, sentem presenças, transferem esse sentimento, essa sensação para as células nervosas. Essas células nervosas geram um estímulo para as células musculares se movimentarem, ou fazerem uma apreensão de alimento, ou abrirem e se fecharem para a entrada de água, ou para se locomoverem, tá? Ok? Então, possuem sistema muscular, células mioepiteliais, lembra quem faz a contração do coração? É o miocárdio. Então, mio significa músculo, né, de contração, com miofibrilas contráteis nas bases. Possuem reprodução assexuada, da mesma forma que os poríferas, por brotamento, fragmentação e estrobilização, né? São outros dois tipos de forma assexuada, formação do estrobilo ou formação de fragmentos. O fragmento de uma medusa ou de um pólipo pode gerar um novo indivíduo. A estrobilização é a gente já falou aqui, é aquela situação em que o pólipo se quebra e lança um indivíduo que vira de forma, né, vira sua forma, e aí gera-se então um novo indivíduo, tá? Ou o brotamento, através do broto. Podem ser sexuadas monóicas ou dioicas, monóicas quando tem os dois gametas no mesmo indivíduo, ou dioicas quando tem cada indivíduo com um gameta, tá? Fecundação interna ou externa. Então, pode ter a fecundação tanto interna, dentro das células, quanto externa, no meio ambiente. Desenvolvimento direto nas hidras ou indireto nas larvas das plânulas, tá? Então, pode ser direto, ou seja, forma uma caravela, só forma uma água-viva, forma uma medusa, e tem um indivíduo, e esse indivíduo diretamente vai para a fase adulta. Já nas larvas da plânula, gera-se uma larva, do indivíduo adulto gera-se um ovo, o ovo gera uma larva que se alimenta e que vai gerar um novo indivíduo adulto com uma outra característica, uma outra estrutura corporal, tá? Os quinidários possuem o que? Metagênese. Metagênese é a capacidade de intercalar a reprodução sexuada com troca de gametas, troca gâmica, né, ou genética, de uma reprodução assexuada, sem a troca gâmica, né, tá? Então, por exemplo, assexuados pólipos e sexuadas medusas, hidrozoa, esquifozoa, cubozoa, tá? Então eles têm capacidade de alterar gerações. Então uma geração acontece pela reprodução, pela troca de gametas, pela intersecção de gametas, e a outra pela simples troca por brotamento, brotamento, estrobilização ou fragmentação. Algumas circunstâncias ambientais é que vão dar esse estímulo de ser sexuada ou assexuada. E aí com isso existe uma troca e uma evolução genética. Lembre, quanto mais fecundação e troca de gametas masculino e feminino, os indivíduos com um só gameta e que fazem, portanto, a troca dos seus materiais genéticos, maior vai ser a variação genética e mais apta a espécie vai estar a uma adaptação, tá? Possuem também a forma de regeneração, ou seja, capacidade de restaurar ou regenerar partes perdidas. Primeiro relato sobre isso foi de Tremblay, 1774. Então, os quinidários possuem essa capacidade de regenerar partes perdidas, tá, do seu corpo, ok?
Então, esta é uma capacidade dos quinidários, assim como era dos poríferos. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente termina a aula de hoje. Novamente, aulas de zoologia são aulas que demandam, requerem muita leitura, muita memorização, desenho, estrutura, busquem informações na internet, em outros livros, peguem filminhos, assistam, fixem o conteúdo, fixem as imagens, né? Tá? Ok? E assim a gente consegue fixar o conteúdo e o conhecimento. Está bem? Muito obrigado. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.